pessoal, tudo bem? Então, vamos voltar à nossa aula de matemática básica. Eu sei que o pessoal tem gente que tem mais facilidade. A gente prometeu começar desde a estaca zero. Então, a aula passada foi pelas 4 operações básicas que todo mundo conhece. A gente acaba meio que esquecendo porque a calculadora e o computador fazem tudo, mas eu ainda vou explicar para vocês a continuação de outras operações que acontecem na matemática. Então, eu falei para vocês lá, né? A gente tem a soma, que do outro lado, correspondente a ela, ao contrário dela, é a subtração. Eu tenho a multiplicação, que o contrário dela é a divisão. Então, aqui nós temos as 4 operações básicas e as 2 relações matemáticas, né? Que eu falei, quando um número está menos de um lado, vai para o outro mais. Se tiver mais de um lado, vai para o outro lado da igualdade menos. É por isso que eu coloquei essa correlação. Mas não existe só esse tipo de informação de operação básica, não. Tudo começou lá, a gente viu o videozinho da história, que tudo começou por causa de você fazer conjuntos para poder contar. Conjuntos nada mais é do que você fazer a somatória de 1 em 1. E também fiz a lembrança para vocês que primeiro eu faço o que está entre parênteses, depois o que eu faço em colchete e depois o que eu faço em chave. Que nós vamos fazer isso a respeito das equações que vão surgir aí pela frente. O pessoal de contabilidade e administração acabam errando exercícios. Eu dei aula já de matemática financeira e gestão financeira, porque na hora que vão usar na calculadora normal, que não seja financeira, que seja aquela calculadora científica, acabam esquecendo de colocar essas informações aqui para separar as equações. Daí dá erro. Por isso que eu vou falar sobre ela. Então, a primeira regrinha matemática que nós aprendemos são essas aqui. Só que daí, a partir disso, quando você chega... Isso é de primeira a quarta série, né? Primeira a quinta série, que a gente aprende. E daí, você entra na sexta série ou na quinta série, quem é um pouquinho mais antigo, para trás de 40 anos aí, a primeira a quarta série. Quando você entra na quinta ou no sexto período, você começa a trabalhar com uma segunda informação que se chama radiciação. Radiciação. E daí, quando eu sei que eu tenho um novo termo explicado, eu tenho um sinal de igualdade que me dá o contrário dele. Radiciação, para quem não conhece a palavra, é aquele que é o formatinho da raiz, tá? Então, se esse aqui tem um lado direito, esquerdo, com certeza ele tem um lado direito. E daí a gente fala que é exponenciação. Exponenciação, tá? Que é aquele que a gente eleva, por exemplo, ao quadrado, ao cubo. Então, aqui eu acabei de relembrar uma próxima operação. Então, ó, operação básica. 1, 2, 3, 4, agora 5 e 6. Então, vamos lembrar o que é exponenciação, para eu começar a explicar. Vou começar pela exponenciação, tá? A aula de hoje, então, eu vou começar pela exponenciação. A matemática surgiu sempre quando a gente fala para facilitar as contas, que os conjuntos começam a ficar muito grandes quando a ordem de centena, milhar, bilhar e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Em vez de eu fazer 2 vezes 2 vezes 2, eu vou fazer algo assim, ó. Vou colocar o 2 como base, porque ele é o número que se repete. E a potência, a gente chama esse negocinho aqui em cima de potência, é o número de vezes que ele se repete igualmente. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar 2 elevado
ao cubo, ok? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual, bem, olha lá, montagem. Então, o número repetitivo é o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado à sexta. Isso é a mesma coisa, ok? Então, pode acontecer de eu ter números aqui decimais? Até pode, mas daí é outro nome, tá? É outro tipo de operação. Aqui os números são inteiros, ok? Mas pode ser que ao invés de eu colocar nessa disposição aqui para achar ele em formato de potência, eu tenha que fazer o contrário. Então, o que é 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta, então eu sei que a base repetitiva é 2. Quantas vezes ele se multiplica por ele mesmo? 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 5 ao cubo. Ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Isso, então, a gente dá o nome de exponenciação, tá? Então, se eu tenho exponenciação de um lado, o correspondente dele vai ser, na verdade, radiciação. Então, só um pouquinho. A radiciação. Muito fácil quando a gente sabe a tabela, né? Porque o primeiro que a gente aprende é radiciação. Então, esse cara assim, olha lá, radiciação. Quando não tem número nenhum aqui, não quer dizer que é zero. A gente toma como base como fosse sempre o número 2. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Aqui ele quer saber qual é a raiz quadrada, porque é 2, de 4. O que ele está querendo dizer assim? Aqui ele está perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4. Me oferece o resultado 4, tá? Então, aqui, na verdade, qual é o número idêntico, tem que ser idêntico, que multiplicado por ele 2 vezes dá 4. Fácil, essa eu sei a resposta. 2 vezes 2, olha só. Vou transformar em potência, que dá 2. Quantas vezes ele é multiplicado ali? 2. Então, quando a gente aprende lá na quarta série, lá na quinta série, a gente aprende assim, ó. 2 elevado a 2. Esse cara corta com esse e esse vem para fora. Então, a resposta de 2, a raiz quadrada de 4 é 2. Vou fazer um número um pouquinho mais complicado, que vai ser raiz quadrada de, vamos utilizar 64. Eu sei qual é, porque tenho a tabuada na minha cabeça, faz de conta que é um número muito grande e eu não sei. Professora, já aprendi, aqui é 2, ok. Então, eu vou ter que fazer o quê? Daí tem um negocinho que para ajudar a gente aqui, se chama fatoração. Então, é pegar o número, passar um tracejado do lado, ok? E você vai começar sempre pela tabuada do número menor. 1 não vale, porque as respostas vão ter que... o resto vai ter que dar 1. Então, nós vamos começar pelo 2. Então, eu vou falar assim. 64 dividido por 2 dá 32. Ainda dá por 2? Dá 2. 32 dividido por 2, 16. Dá por 2 ainda? Sim. 16 dividido por 2, 8. Ainda dá por 2? Sim. Dá por 4, dá por 2,
dá 2, dá 2, dá 1. Fechou. Só fecha a fatoração quando esse cara é igual a 1. Então, olha só o que eu tenho aqui. Se você parar para pensar, como é que eu vou fazer a fatoração aqui, ó? Em quantos números eu tenho que reagrupar? Esse cara aqui de cima, ele me diz em quantos números eu vou pegar. Então, vou voltar lá. Eu tenho que pegar 2 em 2. Então, aqui, ó, aqui dá 2 ao quadrado. Aqui vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Tô ensinando que nem a professora lá de trás. Por que isso? Porque na hora que eu vier voltar para cá, ó, eu vou ter que colocar raiz quadrada de 64. Vou abrir de novo a raiz. E o que é 64? 64 nada mais é do que, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podia levar também 2 à sexta. Isso aqui também é 2 à sexta. Mas só para explicar a radiação, lembrar sobre as potências, eu estou colocando assim. Então, são 3 carinhas iguais. Vou jogar para cá, ó. Então, 64 é 2 vezes 2 vezes 2. Por que eu faço isso? Lembrando lá na matemática básica. Porque o número que tiver a mesma coisa que que é o radiciando aqui em cima, ele sai para fora. Então, esse cara saiu para fora. Esse cara também consegue sair para fora porque é igual. E esse cara também consegue sair para fora porque é igual. Daí, vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a raiz quadrada de 64 é quanto? É 8. Ok? Vou fazer outro exemplo. Raiz de 100. Escondidinho lá é 2. Sei que aqui é 2. Faz de conta que é um número muito grande, não tenho a mínima noção de como fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Fatoração. Então, é 100 passo tracejado. Como é que eu começo mesmo? Com a tabela. Tabela do 2. 2. 100 dá por 2? Sim, a resposta dá 50. 50 ainda dá por 2? Sim, que dá 25. 25 dá por 2? Não, não dá. 25 dá por 3? Também não. Por 4? Também não. E olha que o 4 é da casa do 2, então já não daria mesmo. Agora, o próximo número seria o quê? 5. Então, olha aqui, ó. 5, que dá por 5, fechou 1. Então, fechou a fatoração. Em quantas casas que eu tenho que pegar? 2 em 2. Então, vamos lá. Então, isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 5 ao quadrado. Vou jogar essa transformação de potência lá para cima. Então, vai dar raiz de 100 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aqui eu tenho 2, como é que é mesmo, professora? Quando a potência for igual, cai para fora. Então, esse aqui, ó, o que vai acontecer? Esse cara é igual, vai para fora. Esse cara é igual, vai para fora. Veja que permanece o sinal da multiplicação, né? Porque 100 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, isso aqui é 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Professora, mas com a raiz quadrada é fácil e hoje eu tenho a calculadora. Então, vamos fazer para vocês verem. Raiz cúbica vamos ver, 27, vamos colocar aqui para dar certinho, tá? 27, para ficar inteiro, senão vai complicar a vida de vocês. O que é esse cara aqui mesmo? Eu tenho que fatorar o número que tem aqui dentro e tenho que pegar em conjuntos de 3. Então,
vou fazer 27, passo tracejado. Faço igual. Dá por 2? Não dá. Dá por 3? Sim. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 9 dividido por 3, 3. Dá por 3. Dá 1. Fechou. Enquanto se eu tenho que reagrupar, veja, essa é a base, essa potenciação aqui em cima, esse cara, o radiciando, é ele que comanda quantos eu tenho que agrupar. Quantos que eu tenho que agrupar? Tenho que agrupar em 3. Então, isso aqui é 3 ao cubo. Então, vou jogar lá. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo. Por que que tenho que agrupar igual? Porque isso aqui e isso aqui tem que ser igual para o número sair para fora. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, ok? Se fosse um outro número, vamos dar um exemplo. Vamos misturar as coisas agora. Raiz cúbica de 120. Primeira coisa que eu tenho que fazer, fatorar o 120. Passo tracejado. Sei que começa com quanto? Com 2. 120 dividido por 2 me dá 60. 60 por 2 me dá 30. 30 por 2 me dá 15. 2 não dá mais, porque tem que ser número inteiro. Próxima tabuada, o 3. 3, então, 15 dividido por 3, 5. E o único que divide o 5 é ele mesmo, 1. Fechou. Então, olha o que é o 120. Olha só pensando nele aqui. É 2. Quantas vezes ele é repetido? 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Isso é 120. Vou pegar essa fatoração e vou jogar lá aonde eu estava. Então, isso aqui vai ser raiz de 3 de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Como é que eu faço para tirar mesmo de dentro da raiz? Somente os que tiverem a potência igual. Olha só, o 3 é igual. Jogo para fora. Veja aqui, ó. O 3 e o 1 não são números iguais. Significa que esse cara não sai da raiz. Esse cara aqui não é igual, não sai da raiz. Então, eu vou ficar assim, ó. 3 elevado a 1, 5 elevado a 1. Vou fazer toda a matemática aqui para vocês verem. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 5 elevado a 1 é 5. Então, essa resposta aqui na mão, sem calculadora, a minha resposta vai ser o quê? 3 vezes 5, 15. Então, a raiz cúbica de 120 é 2 raiz de 15. Não tem como eu fazer mais fatoração do que isso. A calculadora me dá números decimais, me ajuda. Mas na mão, fosse num concurso, a resposta é 2 raiz de 15, tá? Tem mais um detalhe também para a gente relembrar de potenciação. Como é que eu reescrevo? Tem outra maneira de eu reescrever assim, ó. Então, eu tenho aqui, qual é a raiz quadrada de 4? Existe uma outra maneira de eu escrever raiz, tá? Como eu tenho também na divisão, eu posso escrever 2 pontinhos, como eu posso escrever o travessão. Aqui na radiciação, eu também tenho. O que eu vou fazer? Sei que a minha base permanece. Qual é o número que está escondido aqui? Não é 0, é 1. Então, o que acontece? Quando a gente está lá no colégio, eles falam, quem está no sol vai para a sombra,
Quem tá na chuva sai para fora. Eu sei que é bobinho, mas o que ele significa? Vou fazer um tracejado. Quem está... É assim, né? Ó. Então, é por isso que ele fala, ó. Quem está no sol vai para dentro da casinha. Quem está aqui vai aqui fora, tá? Então, eu também posso representar a raiz quadrada como uma base de fração, aonde quem está embaixo é o de fora, quem está o de cima exposto vai para dentro, tá? Então, eu posso escrever isso também. Olha lá, 5 cubo, aqui, ó. Raiz quinta de 5 elevado à terceira. Não posso tirar para fora, porque são números diferentes, então eu vou representar. A base é sempre a mesma. Olha lá, vou passar o tracejado. Quem está aqui é porque ele estava exposto. Eu já coloco aqui, ó. Então, eu já sei automaticamente que esse cara é representado assim, tá? Então, eu também posso representar a radiação. Olha só. Então, veja o que é potência. Potência é um número elevado a outra. Olha como um é o contrário do outro. Um número elevado a outro. Tá vendo? Ó, elevado a outro. Então, vocês acabaram de aprender, né? Refrisando lá. Mais com menos, vezes com dividir, raiz com potência, ok? Então, vocês acabaram de aprender mais uma operação básica. Outro assunto que a gente vai começar agora é fazer operações a respeito da fatoração que a gente acabou de aprender. Então, é aquele negocinho que a gente chamava lá, nossa, era uma coisa que a professora vivia pedindo pra gente, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, MMC, lembram? Essas coisinhas assim. Então, na verdade, a gente começar a trabalhar com fração, utilizando a fatoração, para poder fazer as operações básicas, tá? As operações de matemática. Ah, professora, o que você está dizendo? A gente viu que a gente sabe que existem números reais e inteiros, não tem vírgula, e os decimais têm vírgula. Mas, por exemplo, olha aqui, ó, meio, 0,5. Eu também posso, esse aqui é um número decimal, existe outra maneira matemática como eu representá-lo lá, ó, 1/2. Ah, professora, vamos ver se é a mesma coisa? Vamos. 1 dividido por 2. Lembra a divisão? Olha lá. Quando esse cara é menor que esse, eu vou colocar um 0 aqui e adiciono um 0 lá. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, o resto deu 0. Essa equação, ela tem o resultado como 0, uma equação, uma divisão exata, né? Ela não é periódica, não continua infinitamente para o lado. Então, olha só, eu posso representar 1 dividido por 2 na mesma maneira que 0,5. Então, eu também posso fazer assim, ó, muito fácil eu pensar assim, meio mais meio, isso aqui como é que eu represento mesmo? Vírgula embaixo de vírgula e arrumo o número, sinal de mais. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, a vírgula desce. Então, eu sei que esse cara aqui é 1. Mas como é que eu faço para fazer a mesma representação 1/2 mais 1/2? Então, tem um negócio que a gente chama aqui em cima de numerador. E aqui embaixo, nós chamamos de denominador. Denominador. Não me interessa o número que está aqui em cima. O meu problema é aqui embaixo, né? Por exemplo, se aqui pode ser qualquer número, tem que ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0.
tá? Não existe. Existe 0 dividido por 2. Eu não tenho nada, vou dividir com você, eu fico com nada, você também. Mas agora tenho 2 e vou dividir por nada. Isso não existe, né? Então, 2 dividido por nada, isso aqui não existe, tá? Agora, eu não tenho nada e divido com você, a resposta é 0. Isso aqui existe, tá? Então, o que que acontece? Tem um carinha chamado denominador e numerador. Para fazer as operações básicas mais e menos, o denominador tem que ser sempre igual. Se não for igual, eu não posso fazer. Eu tenho que fazer uma mágica matemática. Então, aqui, vou continuar aqui embaixo, tá, gente? Vou passar um tracejado. O denominador é igual, posso fazer a operação, repito aqui. E vou fazer direto, não soma o de baixo. Não soma o de baixo, soma apenas o de cima. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Também dá a mesma resposta. 2 terços mais 1 terço. Passo o tracejado, né? Repito o denominador e somo os numeradores. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Ok? Mesma coisa acontece se fosse na subtração. Passo o tracejado e vou repetir a ideia da sinalização. 2 menos 1, então esse aqui é 1 terço. Trabalho com o numerador e o denominador tem que ser igual. Mas, professora, e quando não for igual? Então, olha lá, 2 terços mais 1 meio. Vejam, não é igual, não posso efetuar aquela ideia de passar o tracejado e colocar o mesmo número ali e trabalhar com a operação de cima. Não posso. Daí, o que que eu faço? Faço fatoração MMC desses dois caras aqui. Como é que faz mesmo? Vou colocar lá. 3 e 2, passo tracejado. Como é que faz mesmo? Eu ensinei agora com 1, vamos ensinar com 2, relembrar, né? Então, a divisão começa sempre com 2, dá 2, aqui ok, aqui não deu, então eu repito, 3. 1 já fechou. 3, aqui repete 1, aqui dá 1, fechou. Então, 2 vezes 3, 6. Sinal que esse cara é divisor desses outros dois. Daí, eu vou colocar aqui 6, que eu tirei, né? Ali da fatoração, do mínimo múltiplo comum. E agora, o que que eu faço? Divido pelo de cima, multiplico pelo de baixo. Então, quando for diferente, né? Tá. Então, eu vou fazer aqui. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2, que multiplica o de cima. Então, deu 4. O sinal da operação continua. 6, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, esse cara aqui deu 7 sextos. Mesma coisa faria 2 terços menos 1 meio. Não é porque eu mudo a operação, o fenômeno é o mesmo, matemático. Tiro o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, também dá 6. Repito a mesma informação. Divido pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. Repito, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Menos agora, mesma coisa, olha lá. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Só que preste atenção, agora é o sinal de menos. 4 menos 3, 1 sexto, tá? Isso é o que acontece a respeito da operação
mais e menos. Bem, o mundo das operações, elas não terminam só na soma e na subtração, né? Ela tem outras regras quando eu falo em multiplicação e divisão de fração, tá? Então, a gente sabe que um é o contrário do outro, então vai existir uma regrinha diferente ali. Por exemplo, 2/3 vezes 4. Não vou fazer simplificação aqui, porque vocês sabem que poderia, mas não vou fazer. Na multiplicação, o que acontece? Multiplica numerador, multiplica denominador. Então, isso aqui vai ser 2 vezes, passo tracejado, né? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. Ah, professora, posso deixar assim? Posso, mas você também pode simplificar. Como é que é simplificar mesmo? Dividir por um número que seja correspondente pelos dois. Ó, esse cara é divisível por 2, divisível por 2. Esse cara aqui deu 4, esse cara aqui deu 3. Não tem números mais correspondentes a eles que dividam os dois ao mesmo tempo. Então, a resposta aqui pode ser 8/6 ou 4/3. Sem problema algum. Sempre assim. Multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas olha a diferença agora, divisão 4/2. Mesmo tipo de fração, porém, olha o que acontece. Permanece a primeira fração. Qual é o contrário de divisão? Multiplicação. E além de ocorrer a mudança de número, inverte-se a fração. O que é numerador vira denominador e vice-versa. Então, se é 4/2, aqui fica 2/4. Então, esse segundo cara aqui, esse aqui muda de sinal e esse inverte. E daí eu faço a mesma sequência da multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Mesmo esquema, professora, posso deixar 4/12? Pode, mas eu também posso simplificar, porque no concurso, por exemplo, a resposta pode ser diferente. Então, aqui, ó, dá por 2, dá 2, dá 6. Ainda dá por 2, que dá 1, que dá 3. Então, a resposta também pode ser 1/3, porque o que acontece? Eu posso simplificar frações, ok? Então, lembrando, multiplicação, multiplica numeradores, tracejado, denominadores. Posso ter a resposta inteira como se eu quiser simplificar. Lembre que para simplificar eu tenho que dividir tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Na divisão, eu tenho as mesmas frações, porém o processo é diferente. A multiplicação é o contrário da divisão. Então, aqui eu tenho dividir, passo a ser multiplicação, porém a fração segunda da operação, ela inverte. É sempre a segunda, ok? Para deixar como um padrão para análise. Então, vocês aprenderam a lidar fração. Veja, na divisão e na multiplicação de fração, não há necessidade desses dois aqui serem iguais. Se eles fossem iguais 3 e aqui 3, por exemplo, lá, 2/3 vezes 4/3. Não é 3 aqui, que nem na soma. O que eu tenho que fazer? Multiplicações, cada um com a sua linha. 8, 9, tá? Então, na multiplicação e na divisão, não existe esse negócio da fatoração do denominador. Não existe. É a multiplicação direta. A única coisa que tem que lembrar é que isso aqui pode acontecer. Também tem outro esqueminha assim, ó. Pode aparecer no concurso assim para vocês, ó. 4/2. O que é o tracejão, né? O traçado aqui. Esse aqui, esse sinal. É sempre sinal de divisão. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2/3. O de cima vem aqui. Isso aqui é sinal de divisão.
esse cara vem para cá, ó. 4 meios. Como é que eu faço mesmo? Então, esse cara aqui repete o primeiro, inverte o sinal, inverte a fração. Então, isso aqui é 4/12. Ok? Então, não pode esquecer disso aí. Pode acontecer, para dificultar a visão, esse tipo de exercício aqui. Mas lembra, o de cima é a primeira. Gente, então, só para finalizar ali, que cortou um pouquinho no último vídeo que eu fiz, soma, subtração, existe a necessidade de fazer mínimo e múltiplo comum no denominador. Não posso fazer se esses dois caras aqui forem diferentes. Tem que fazer lá o tracejado do lado e fazer o cálculo, tá? Daí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Na multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. E daí na divisão, independe dos dois formatos que elas estejam escritas, né? O primeiro vem aqui, o segundo vem aqui. O que que eu faço? Pego a primeira fração, inverto o sinal, inverto a fração e faço a multiplicação igualzinho à informação daqui, ok? É o mesmo esquema. Veja, tem que entender todos os tipos de operações de matemática básica para a gente poder ir para frente, ok?